Ai, agora vai ser bom. Agora é Bleach. Agora é Bleach. Agora é Bleach. Ai, que delícia. Mas bora lá. E go. No arco dos Fullbringers em Bleach, nós somos apresentados a um novo antagonista para a história. Um personagem que infelizmente tem uma participação pequena, mas tem alguns detalhes muito interessantes. Protagoniza uma das cenas mais assustadoras da obra e principalmente é detentor do que talvez seja o poder com a funcionalidade mais cruel de todo o universo de Bleach. End of Bond. Ótimo título, né, cara? Ótimo título para o Tsukushima. End of Bond remete, no caso, fim dos laços, que é exatamente o tema do arco inteiro de Fullbringer. Os laços, a retomada do poder do Ichigo, um suspense desgraçado sobre quem é o verdadeiro vilão, e isso é muito, muito legal. Bom, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Shukuro Tsukishima. Antes do vídeo começar em si, nós temos que entender um dos elementos mais importantes da obra de Bleach e o que torna o Tsukishima um personagem tão assustador. A importância que os entes queridos do Ichigo têm pra ele. Desde o começo da obra de Bleach, nos é deixado muito claro qual o ideal do protagonista. Ichigo Kurosaki luta principalmente para proteger os seus entes queridos, família e amigos. Os laços formados pelo Ichigo são tudo que o movem pra frente, a ponto dele não se importar nem um pouco em botar sua vida em risco só para proteger algum laço que ele possui. Isso é representado de diversas formas em todos os arcos, desde o inicial até o fim da luta contra o Aizen. E é justamente aí que entra o Tsukishima. Com tudo isso já estabelecido, o personagem entra na história com um único propósito: destruir completamente todos os laços do Ichigo. O Tsukishima ele ataca exatamente onde o Ichigo não tem o que fazer, cara. Porque ele molda muita coisa. Ele molda tudo de uma forma muito bizarra, cara. No vídeo antigo do canal eu menciono quão genial é a escrita do arco dos Fullbringers por causa disso. O arco abre com alguns capítulos de Slice of Life, justamente para que a gente possa ver de perto como é a vida cotidiana do Ichigo, ver como são suas relações humanas, não só pelo fato de que ele tá sem poderes nessa parte da história, mas também pelo fato de que esse é o arco focado em desenvolver e demonstrar a faceta mais mundana do personagem do Ichigo. E a primeira aparição do Tsukishima serve justamente como quebra desse cotidiano, visto que ele aparece em uma situação completamente fora do normal, caminhando tranquilamente sob os fios de um dos postes da rua, enquanto lê um livro. Uma forma indireta que a obra encontra de mostrar que aquela vida pacífica que o Ichigo vivia naquele momento estava prestes a acabar. As primeiras aparições do Tsukishima em geral são bem enigmáticas. Você pouco entende o que está acontecendo, mas eu gostaria de dar ênfase aqui em uma cena específica, que é o... É bem legal que até os detalhes sobre como que o Tsukishima anda no ar são específicos, né? Não é nada tipo, é que nem o Shinigami. Não é bem por aí, não. É bem legal que, tipo, tem técnica específica pra Quincy, pra Fullbringer e pra Shinigami. Isso é bem legal. Eu acho o poder de Tsukishima muito maneiro. É um poder cruel, muito maneiro e muito estiloso, cara. Porra, o Book of the End. Larissa, quais capitães você acha que venceriam o Tsukishima? Quase todos. Se eu não me engano, todos, né? Deixa eu pensar. É um aqui que não ganha do Tsukishima. Difícil de pensar em algum que não ganha do Tsukishima, porque capitão é muito OP. E o Tsukishima só teve alguma chance contra o Byakuya porque ele tava com o selo de restrição, né? Que reduz o poder dele a meros 30% por aí. Então ele tava bem nerfado pra lutar contra o Tsukishima. O Byakuya normal, nossa, esquece, acabaria com o Tsukishima. Esse que é o problema. Os Fullbringers eles são muito abaixo porque eles são humanos. São humanos base ali, né? Primeiro encontro do Tsukishima com a Orihime. Enquanto a Orihime voltava para casa, ela acaba sendo abordada pelo Shishigawara, um subordinado do Tsukishima. Porém, conforme os dois entram em conflito, eventualmente o próprio Tsukishima surge atrás dela, pacificamente lendo um livro, assim como antes. Ele se levanta mostrando o seu Fullbring para ela, um marca-páginas que se transforma em uma katana, o Book of the End. Esse aí, mano, é um Fullbringer muito OP, mas que, cara, é tão OP na real que ele foi útil pra caramba no final da obra. No final, no caso, da Guerra dos Mil Anos. Assim ele acerta um grande corte na Orihime pelas costas, basicamente cortando ela ao meio. Só pra ela aparecer bem logo em seguida... E olha bem onde ele acerta. Não é o peitão da Orihime que eu estou me referindo. Eu estou me referindo ao coração, tá? Aqui foi exatamente, mano, bem simbólico esse corte. Com o Tsukishima já tendo desaparecido. E quando ela é questionada... Outra coisa interessante, o corte no cabelo. Por que ele cortou o cabelo da Orihime? Corte no cabelo e tal.
Interessante, interessante. Nada sobre o que aconteceu, a Orihime só diz que não tinha acontecido nada, só que um velho amigo havia lhe visitado. Essa é uma das minhas cenas favoritas do mangá pela forma como ela é montada. Ela não só contribui para o andamento do arco, ela constrói a presença do Tsukishima como um elemento indecifrável, algo quase ilógico que foge do padrão do que a gente tinha. Nós sabíamos a importância da Orihime pro Ichigo, como ele viajou até o Recomundo para salvá-la anteriormente. Então ter ela como primeiro alvo é uma ótima escolha do roteiro. E ainda para finalizar, esse momento ainda nos deixa... Não é apenas uma ótima escolha, como é a mais coerente mesmo. A Orihime talvez seja uma das figuras, se não a mais importante pro Ichigo, na questão de importância e hierarquia de importância, né? Com várias dúvidas. O que exatamente o Tsukishima fez com a Orihime? O que ser cortado pelo Book of the End significa? Bom, essa resposta chega mais tarde, mas a maneira como ela vem é extremamente assustadora. O mangá, né, ele faz um suspense tão bom, fica tudo tão em aberto que, tipo, você consegue imaginar muita coisa. Tipo, quando eu tava lendo, por exemplo, eu não sabia o que era o The Book of the End exatamente, tipo, eu não sabia o que ele fazia, inserção em memórias, mudar o passado, cara, nem pensei nisso. Tipo, só dele ter cortado a Orihime e deixado aquele ferimento, eu pensei, cara, tá. A Orihime não pode morrer, mas será que ela foi substituída por outra Orihime, tá ligado? Será que ele só deu cabo dela ali naquele momento e depois, né? Porque o cara tá cortando o coração dela, mano. Tá cortando o coração da mina que pode rejeitar eventos. Não apenas rejeitar eventos como né? Como, eu rejeito, barreirinha. Não, ela traz pessoas de volta à vida. O poder do Orihime é muito OP. Ele é muito, muito OP, né? Conforme o arco se passa, o Ichigo se aproxima cada vez mais do Ginjo e dos outros Fullbringers. Descobrimos mais sobre o Tsukishima. Possivelmente a Orihime, inclusive, poderia ser um problema pro próprio Tsukishima, porque ela poderia, talvez, reverter os eventos da espada dele, né? Pra mim faz muito sentido ele ter ido primeiro atrás dela, né? Isso é bem legal. Sobre como ele fazia parte da Execution, mas foi expulso quando matou um Shinigami substituto que poderia ajudar os Fullbringers. O Ginjo também explica que o poder do Book of the End é cortar qualquer coisa. E depois, dado esse contexto, a gente tem a primeira luta do Ichigo e do Tsukishima. A luta em si não é exatamente um combate, mas ela tem uma função narrativa bem específica. Enfatizar que o Tsukishima não é só uma coisa anormal, ele é uma ameaça verdadeira, tanto ao Ichigo quanto a todos os seus aliados. E com esse detalhe enfatizado, nós temos o que pra mim é a cena mais agonizante de toda a obra de Bleach. Depois de mais de um dia de... isso é muito, muito agonizante. Muito, muito agonizante essa cena. Mas uma parada que há de se pensar é que, tipo assim, quando eu tava lendo, eu fiquei pensando, cara, eu acho que essa é uma das melhores construções do cubo sob suspense, porque você fica tipo, caralho, e agora? Porra, o cara não tá com o poder dele, mano. O Ichigo não tá com o poder dele, cara. A galera fala muito mal do arco dos Fullbringers, mas assim, foi o arco que eu mais senti lendo Bleach. Foi o arco que eu mais fiquei imerso de fato. Fiquei tipo, como que isso vai ser resolvido? Tá, ok. E vai, investe, e fica pensando, e fica vendo, e sentindo ao mesmo tempo que o protagonista. E é bem forte, é bem forte. De treino com Ginjo e Execution, o Ichigo chega em casa, sendo recebido pelas suas irmãs. As irmãs do Ichigo estão agitadas e parecem felizes, dizendo ao Ichigo que havia um convidado surpresa naquela noite, um primo deles que eles não viam há muito tempo. O Ichigo pergunta quem é esse primo, mas toda a sua dúvida é substituída pelo mais puro desespero quando ele chega na sala e vê o Tsukishima sentado no sofá. O Ichigo avança contra ele na hora, questionando o que ele estava fazendo naquela casa. Porém, as irmãs do Ichigo ficam no caminho dele, perguntando por que o Ichigo está atacando o Tsukishima. Alguém que era tão importante pra elas. O Ichigo fica extremamente confuso, mas logo em seguida os amigos dele chegam e todos começam a conversar naturalmente com o Tsukishima. Em um momento de raiva e confusão, o Ichigo arremessa o Tsukishima contra a parede, exigindo uma explicação do que tá acontecendo. Cara, é muito bom, mano. Porque tava todo mundo contra ele, o que tava acontecendo naquela casa. Mas, assim que os outros veem o Ichigo atacando o Tsukishima, todos ficam instantaneamente contra o Ichigo e começam a exigir que ele se desculpe. Eu ainda tô no aguardo pra revelar o poder desse Tsukishima. Ele entra no passado das pessoas e pode moldar ele como ele quiser. Então, tipo, ele se tornou uma pessoa pra todo mundo que é super mega importante na vida deles, menos pro Ichigo. O Ichigo é o único que sabe que ele é um filho da puta que tá manipulando geral. E ele não tem como provar.
Porque todo mundo viveu o passado próprio, né? Tipo, eu tenho minha vida, e agora a minha vida tem essa pessoa como alguém muito importante pra mim. E aí o Ichigo tá sendo o vilão, pelos olhos de todo mundo que ele ama. Acaba fazendo com que ele fuja desesperadamente da sua própria casa. O peso dessa cena é muito absurdo por muitos motivos. Mano, ele pode... A começar, eu queria dizer uma coisa. Não vou falar nada. Ele pode fazer muita coisa errada, cara. Ele pode fazer muita coisa errada, cara. Em um vídeo anterior eu mencionei como o Kubo é excelente trabalhando com expressões faciais. Como o Bleach é um mangá que não joga tudo na sua cara, muitas coisas são interpretativas e simbólicas, os personagens, principalmente o Ichigo, na maioria das vezes não vão falar o que estão sentindo. Então isso fica muito às expressões faciais. O Ichigo aqui tem... Foi o primeiro inimigo que o Ichigo realmente quis matar. Ele fala, cara, se eu matar ele, acaba o efeito. Tá ligado? Depois vê os comentários. Nesse vídeo é legal a ideia. Tem comentários bons? Vamos ver, daqui a pouco a gente vê. Expressões faciais que descrevem exatamente o que ele sente sem precisar dizer uma única palavra. Você consegue sentir o desespero, o pânico, como aquilo é uma situação bizarra só de olhar pro Ichigo naquela circunstância. Você, como leitor, conhece o Ichigo, você sabe o quão importante os laços e principalmente a família é pra ele. Então você acaba se colocando no lugar do Ichigo nesse momento. Só tenta imaginar essa situação. Tem um cara extremamente poderoso e misterioso que quer te matar. Você sabe que ele é uma ameaça completa, uma pessoa de caráter extremamente ruim e que já atacou outros amigos seus. Um dia você chega em casa e esse cara tá sentado no seu sofá, conversando com a sua família e amigos como se nada tivesse acontecido e, principalmente, a personalidade de todos os seus entes queridos está inalterada. Eles são quem sempre foram, porém agora todos eles agem como se sempre conhecessem aquela pessoa. Aquela que você sabe que é uma completa ameaça. E mesmo você tentando avisar eles, ninguém acredita em você. É um cenário completamente desesperador e o Kubo retrata isso de uma forma completamente absurda. O Tsukishima... É uma ótima cena, cara. É uma ótima cena. Arco muito subestimado, só que o final é meio ruim, mas no geral ele é muito bom. Eu concordo, o final dele é meio peido. Tem um dos poderes mais assustadores quando você para pra pensar como ele funciona na prática. Então, quando a gente tem, logo em seguida disso, a explicação de como o poder dele funciona. O Book of the End é um marca-páginas que se transforma em uma espada. O poder desse Fullbring é inserir o Tsukishima no passado de qualquer coisa que for cortada com sua espada. A partir do ponto que o Tsukishima corta uma pessoa com a sua espada, ele pode se inserir no passado dessa pessoa como alguém importante pra ela. Seja um amigo, um familiar, um amante, qualquer alteração que ele quiser, ele pode fazer com a presença dele no passado daquela pessoa. Esse é um poder com uma funcionalidade ainda mais assustadora a partir do ponto que você entende como ele funciona. É um poder de manipulação de uma forma quase absoluta. Falsificar um laço por completo. Existindo justamente para formar um paralelo entre os dois personagens. Enquanto o Ichigo protege seus laços a todo custo, o Tsukishima falsifica os dele. Nenhum laço do Tsukishima é realmente genuíno, tirando um em específico, mas eu já chego nesse aspecto. Porque a gente tem mais uma coisa para falar sobre o personagem do Tsukishima, os seus simbolismos. A começar pelo seu poema, que é bem curto, mas tem alguns significados bem interessantes por trás. Ele diz o seguinte: venha e conte comigo as marcas de dentes que deixei em você. Esse poema guarda bastante coisa, a começar pelo que chama mais atenção. O que significa marcas de dentes? O uso desse termo nesse contexto pode significar muitas coisas. Primeiramente, pode representar as marcas deixadas no Ichigo, no caso os laços cortados pelo Tsukishima. O nome do volume é End of Bond, o fim dos laços ou dos vínculos. Em segunda instância, ele também pode representar as literais marcas deixadas pelo Tsukishima nas pessoas cortadas pelo Book of the End. Cortar uma pessoa significa deixar uma marca em seu passado. E por último, ele pode representar o número de marcas deixadas nos alvos. Caso o Tsukishima corte uma pessoa uma segunda vez, ou seja, marque uma pessoa pela segunda vez, o efeito do primeiro corte é anulado, o que pode muito bem estar representando o Tsukishima dizendo: vamos contar quantas vezes eu te cortei. Uma coisa que é muito interessante porque reflete diretamente o que acontece com o Ginjo mais pra frente nesse mesmo arco. Por fim, esse poema também pode ser lido como uma provocação ao próprio Ichigo. O Tsukishima sabe o quanto os laços de uma pessoa são importantes para ela, principalmente pro Ichigo, e sendo essa frase uma provocação, uma frase que ele com certeza falaria dado a natureza que ele apresenta ao decorrer da obra. Além disso, falando sobre o personagem em si, o Fullbring do Tsukishima ser um marca-páginas alude diretamente ao fato dele marcar a história de quem é cortado pelo seu poder. Além de que a funcionalidade da habilidade também tem um significado interessante. Em Bleach, a maioria dos poderes carregam simbolismos fortes, e com o Tsukishima não é diferente.
ele conseguir ter o poder de falsificar os laços com os outros pode vir justamente do fato dele não ter nenhum laço real. Mas o arco dos Fullbringers é ruim nada, pô, mas bom. Boa noite a todos, vou me abancar aqui e me interar com a live. Abancar aqui? Ah, tá, chegou agora. Ah, tá, pô, achei que você tava vazando. Argos Cru, seja bem-vindo, meu mano. É isso aí, pô. Bora lá. Muita dificuldade em formar esses laços ou, principalmente, dificuldade em enxergar esses laços. Mais tarde na obra, o Ichigo e o Ginjo lutam contra o Tsukishima, que usa de todos os amigos do Ichigo como aliados no combate, gostando inclusive de brincar com a mente deles durante a batalha, fazendo eles ficarem confusos de propósito. Mais tarde, o Ichigo acaba sendo apunhalado pelas costas pelo Ginjo, que revela sua traição, mostrando que ele era um aliado do Tsukishima desde o começo. O laço do Tsukishima e do Ginjo é verdadeiramente o único laço que o Tsukishima possui. A sua relação com ele, por mais que seja pouco explorada, é demonstrada como algo muito genuíno por ambas as partes. O Ginjo protege e ajuda o Tsukishima desde que ele era criança. Ensinou ele a lutar, ensinou a usar o Fullbring, tudo. Eles passaram basicamente por tudo juntos. Os dois... O Ginjo, mano, eu acho ele um personagem tão broxinha. Eram isolados e deslocados pela sociedade, então acabaram vendo um no outro um bom apoio. Após esse fim das lutas, quando o Ginjo e o Tsukishima estão à beira da morte, o Tsukishima é o único dos Fullbringers que continua gritando para que o Ginjo se levante e continue lutando, não aceitando que a morte dele viria daquela maneira. Quem para ele é a Hiruka, que diz ao Tsukishima que nenhum deles foi capaz de salvar o Ginjo da sua raiva. O único que conseguiu foi o Ichigo. A morte do Tsukishima logo em seguida é uma ótima finalização pro personagem. Enquanto o Tsukishima chora e berra pela morte do Ginjo, ele é achado pelo Shishigawara, que fica ali ao seu lado até o fim. A gente vê como ele sente uma real afeição pelo Tsukishima, e não era só ele. A Hiruka também fica triste quando descobre da morte do Tsukishima. Ele nunca esteve sozinho. Ele tinha laços reais como todos, mas só não conseguia ver isso de nenhuma forma. Os Fullbringers muito provavelmente se importavam com ele, mas o Tsukishima não conseguia enxergar os laços de verdade. Esse pensamento fica na mente do Tsukishima, e no arco final, quando o Ichigo se vê encurralado pelo Yurabara, quem aparece para ajudá-lo é justamente o próprio Tsukishima, que ajuda o Ichigo a consertar a sua espada, dizendo que aquilo os deixava quites, mas que estava fazendo só por um pedido do Ginjo. É uma finalização simples, mas interessante pro arco do personagem nesse sentido. Eu realmente gosto do personagem do Tsukishima, acho ele muito interessante, e como eu disse, ele tem uma das construções mais insanas que eu já vi em um mangá. Toda a cena do Tsukishima, toda a demonstração de poder do Tsukishima é uma das coisas mais absurdas que existe. Faltou falar da luta dele contra o Byakuya, hein? A luta dele contra o Byakuya é uma das melhores lutas do Byakuya, se não a melhor. Eu acho muito boa a luta dele contra o Byakuya. Na obra de Bleach. O grande problema é que o final do arco dos Fullbringers não valoriza essa construção muito bem. Eu já fiz um vídeo aqui no canal analisando a fundo e dissecando todo o arco Fullbring. Eu recomendo que vocês assistam lá, já que lá eu fui mais longe nesse assunto. Mas espero que o Tsukishima tenha mais momentos para si futuramente, de alguma forma, porque ele realmente é muito interessante. Uma das melhores coisas do arco dos Fullbringers, com certeza. Ah, mas, fácil, enfim, fácil. Por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou. Falou, 3 otários. Bom vídeo, hein? Legal. Outra coisa, eu acho que, pô, ia ser da hora falar e colocar mais imagem, pá, mas ficou bom, legal. Caraca, eu pensei que meu avô nunca ia receber um vídeo. Meu best friend, o tio Tsukishima. É foda, cara. Galera. O louco vídeo da minha mãe, a galera fazendo cada vez um. Ó, meu advogado? Caralho, muito bom. Homenagem ao meu pai. Olha aí, meu primo. Exatamente, cara. Exatamente isso, pô. Muito bom demais.